As redes sociais, elas desempenham um papel enorme na nossa percepção de como a gente deve se parecer. Constantemente, a gente é exposto à imagem de corpos considerados perfeitos e padrões, com muita ênfase em padrões estéticos específicos, né? Esse visual muitas vezes está relacionado a um corpo mais magro, tonificado e muitas vezes é algo irreal, pois muitas vezes ele passa por muitas edições e filtros. Uma pergunta é: quantas vezes você já se pegou se comparando o seu corpo com o de alguém nas redes sociais? As redes sociais, elas não afetam apenas a nossa imagem corporal, mas também influenciam diretamente o que a gente come. A comparação constantemente, ela pode gerar frustração, insatisfação com o nosso próprio corpo e até levar a comportamentos alimentares negativos. Como, por exemplo, as famosas dietas restritivas. Então, ao tentar atingir o corpo ideal, muitas vezes a gente acaba recorrendo a dietas muito restritivas, sem orientação de um profissional. A gente pega e faz. Há o sentimento de culpa alimentar. Então, depois de consumir algo que a gente não considera saudável, a gente surge com aquele sentimento de culpa, aquela sensação de frustração. Algo que é muito comum em quem segue padrões irreais de perfeição. Muitas vezes a ansiedade e a busca pelo corpo perfeito, ela pode sim resultar em episódios de comer emocional, onde a gente come não por fome, mas por questões emocionais, como estresse, tristeza e ansiedade. Um exemplo prático: imagina como você vê uma influenciadora postando um prato com 500 calorias e dizendo que está fazendo uma dieta detox. Tá, o que acontece com você nesse momento? Como isso afeta a sua alimentação durante o dia? O que muitas pessoas não percebem é que essa busca pelo corpo perfeito e afeta muito a saúde mental de forma significativa. A pressão para atender esses padrões de beleza impostos pela sociedade e redes sociais pode levar a diversas coisas, como distúrbios alimentares, como ortorexia, bulimia e anorexia, a baixa autoestima, aquele sentimento de não ser bom o suficiente devido à comparação constante que a gente tem. Deve levar também a ansiedade e estresse, a constante necessidade de corresponder àqueles ideais por gerar altos níveis de estresse. A gente precisa estar ciente de como as redes sociais moldam a nossa visão de corpo e como isso pode nos afetar de uma relação saudável com a comida. Primeiro ponto, a gente tem que praticar o autocuidado e a autoaceitação. Amar o seu corpo como ele é, reconhecendo as suas qualidades e respeitando as suas necessidades. O seu valor ele não está apenas na sua aparência. Consuma conteúdos que realmente façam bem para você. Então, ao navegar pelas redes sociais, procure seguir pessoas que realmente promovam uma imagem positiva, realista do corpo, sem edições. Então, busque influenciadores que falem sobre saúde mental, bem-estar e procurem ser reais. Crie conexões reais, sem aquelas pressões de padrões estéticos. Desenvolva também uma alimentação mais intuitiva, tente ouvir o seu corpo e comer de acordo com as suas necessidades, não com base em influências externas. Então, isso significa comer quando você realmente sentir fome e respeitar os seus sinais de saciedade. Isso gera autoconhecimento. E limite também o tempo na rede social. O uso excessivo das redes sociais, ela pode sim aumentar as chances de comparação. Então, busca fazer pausas, especialmente quando você sentir que está sendo impactada negativamente pelas imagens que você vê. E mais importante, não se compare com o outro. Lembre-se que a vida online é uma versão editada da realidade. Todos nós temos os seus próprios desafios e processos. A vida e você são únicos. Então, assim, as redes sociais elas podem sim influenciar as nossas expectativas sobre o nosso corpo, mas a chave é não deixar essas influências controlarem a nossa relação com a comida e com o nosso corpo em si. Então a gente precisa cultivar uma visão mais positiva de nós mesmos e focar na saúde mental e física, que são mais importantes para uma vida muito mais equilibrada. E aí eu quero saber de vocês, como as redes sociais realmente impactam na sua percepção do corpo e como isso afeta as suas escolhas alimentares? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais sobre isso de vocês.